Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição deste domingo, né? Um bom domingo é para você, domingo é aquele dia de descanso, né? De dar aquela relaxada, de comer aquela macarronada no almoço, então um bom domingo é para todo mundo e vamos aqui atualizar todas as informações do nosso Vasco da Gama. Vamos falar aqui principalmente sobre contratações, né? O Vasco fez uma proposta aí por mais um jogador, por um volante do Atlético Goianiense. Tem também aí dois jogadores que estão muito próximos, né, de fechar com o Vasco. Isso deve acontecer até possivelmente amanhã. Vamos falar também sobre jogadores que voltaram a treinar após terem testado positivo, né? E tem um que está fora também, o John Sanches. A gente vai falar aqui sobre isso. Vamos repercutir um pouquinho também a entrevista do Zé Ricardo, que falou ontem na Vasco TV. Alguns pontos interessantes que dá para a gente conversar aqui também. Enfim, tem muita coisa. E depois da vinheta a gente começa. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto, deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo, vamos aqui direto para os assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco, o Vasco que ontem na Copinha aplicou uma goleada histórica, né? O Vasco venceu por 12-0 o Rio Claro, inclusive eu fiz um vídeo, né, mostrando os gols, comentando sobre essa partida. Se você não assistiu, tá aparecendo no card aqui, é só você clicar e assistir. Foi uma goleada histórica, né? É a terceira maior goleada da história da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A maior, se eu não me engano, é 14-0, mas é a terceira maior goleada da Copa São Paulo e a maior goleada dessa edição. E olha só que fato interessante, né? Vamos colocar aqui entre aspas, um fato interessante. O Flamengo nessa edição meteu 10-0 na Copinha, né? Na sua estreia ele fez 10-0. E olha só como o perfil oficial da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, repercutiu a vitória do Flamengo por 10-0. E olha só como eles repercutiram a vitória do Vasco por 12-0. Esquisito, né? Dois pesos e duas medidas. Depois a galera aí não concorda quando a gente fala que existe a Flapress. Mas estamos aqui, né? A gente está aqui para valorizar o nosso Vasco da Gama. E a molecada do Vasco deixou a goleada do Flamengo para trás, né? Eles fizeram 10, a gente fez 12 e é a terceira maior goleada da história da Copinha. Mas vamos aqui direto já falar de futebol profissional. Vamos falar aqui desse elenco do Vasco, né, que começou a pré-temporada visando o Campeonato Carioca e principalmente visando a Série B, onde o Vasco tem que voltar para a primeira divisão. Não dá para o Vasco permanecer mais uma temporada na Série B do Campeonato Brasileiro. E vamos falar aqui sobre jogadores que testaram positivo, né, para a Covid-19. Ontem voltaram a treinar o Léo Matos e o Thiago, goleiro, né? Dois que tinham testado positivo e que agora estão liberados, né? Estão ali treinando normalmente com o grupo. Porém, o Vasco teve mais uma baixa. O Vasco informou ontem de forma oficial que o John Sanches testou positivo e também vai ficar aí alguns dias fora por conta da Covid-19. Essa semana o Vasco deve ter aí o retorno do Matias Galarza, né, que ficou no Paraguai também por ter testado positivo. O Vasco espera também a chegada do Luiz Cangá, que também testou positivo, só que lá no Equador. Esses dois jogadores devem chegar aí no início da semana. Vai ter o retorno do Nenê. Enfim, o Zé Ricardo vai conseguir aí nessa semana, né, ter o elenco um pouquinho mais completo para começar de fato o seu trabalho em 2022. E falando em Zé Ricardo, ontem ele deu uma entrevista na Vasco TV. A entrevista foi muito bacana, né? O Zé Ricardo é um cara que se expressa muito bem, que responde tudo, né? Que não foge da raia. Eu vi que a entrevista dele repercutiu muito bem entre os torcedores nas redes sociais. Vamos aqui, né, falar de alguns pontos importantes da entrevista do Zé Ricardo, principalmente em relação a reforços, a contratações. O treinador garantiu que, além do Bruno Nazário e do Everton, que estão acertados, faltam detalhes ali para eles serem anunciados, o Vasco ainda busca mais 4 ou 5 contratações para o Campeonato Carioca. Segundo o Zé Ricardo, são essas as posições que o Vasco ainda está buscando. Um camisa 9, jogadores de lado de campo, né? Atacantes ali de lado de campo, que foi um problema seríssimo nas duas últimas temporadas do Vasco. O Vasco não teve jogadores com essa característica.
pelo menos mais um meio-campista, e daqui a pouquinho a gente vai falar aqui de uma proposta que o Vasco fez por um volante, né? E pelo menos mais um zagueiro. Então o Vasco ainda busca um zagueiro, um meio-campista, jogadores de lado de campo, aí tá no plural, e um camisa 9. Isso quem garantiu foi o Zé Ricardo, né? Ontem na entrevista coletiva ele disse com essas palavras, né, que o Vasco busca aí mais 4 ou 5 contratações, além do Bruno Nazário e do Everton, que já estão aí praticamente fechados. Mas o Zé Ricardo também disse que tá difícil, né? Tá muito difícil o Vasco contratar por conta da realidade financeira do clube, que nesse momento é muito ruim, e também por conta até do descrédito, né, que o mundo do futebol tem nesse momento com o Vasco da Gama. O Zé Ricardo até falou uma frase que repercutiu bastante. Ele disse que ele não levava tanto não na vida dele desde as baladas de matinê quando ele era adolescente, né? Que ele tem levado muito não. Enfim, tá difícil essa busca do Vasco aí por reforços, mas Zé Ricardo e o Carlos Brasil continuam ali trabalhando, né, para tentar mais contratações para essa temporada. E é importante aqui a gente deixar um ponto, né, sobre isso, porque a culpa de levar não, a culpa de não conseguir contratar, não é do Zé Ricardo e também não é totalmente do Carlos Brasil, né? A culpa é da diretoria do Vasco, que colocou o Vasco numa situação que não tem crédito nenhum no mercado. Ninguém acredita hoje no Vasco, né? Ninguém acredita que o Vasco vai pagar em dia, ninguém acredita que o Vasco é uma boa oportunidade, né? Quem vê de fora sempre vê o Vasco com muitos problemas, e foi essa diretoria que colocou o Vasco assim, né? Sem crédito nenhum, em total descrédito com empresários, com jogadores, e por isso tantas negativas, né? Mas vamos tentar aí superar todos esses problemas e torcer para que o Zé Ricardo, com os jogadores que chegarem aí para essa temporada de 2022, que consigam fazer um time digno, né, para fazer com que o Vasco volte para a primeira divisão. Bom, e falando aqui de possíveis reforços, o Vasco fez uma proposta pelo volante Matheus Barbosa, que pertence ao Avaí e que está emprestado ao Atlético Goianiense até o final de 2022. A informação foi divulgada em primeira mão pela página Arena Cruz Maltina e depois foi confirmada pelo Lance e pelo jornalista Vene Casagrande. Matheus Barbosa é um jogador de 27 anos que nesse momento é reserva lá no Atlético Goianiense, e a negociação está acontecendo para que ele seja emprestado ao Vasco. E a situação dele no momento é a seguinte: ele está emprestado ao Atlético Goianiense, ele pertence ao Avaí, mas ele não tem uma relação boa lá com o Avaí, com a torcida do Avaí, por conta de um episódio onde ele estava sendo vaiado ali, e ele acabou mostrando o dedo do meio para a torcida do Avaí. Então a torcida do Avaí não gosta do jogador e por isso ele está sendo emprestado sempre, né? Ele está emprestado ao Atlético Goianiense até o final da temporada, e o Avaí disse que, olha, se o Vasco quiser o jogador, pode resolver lá com o Atlético Goianiense que a gente libera aqui o empréstimo dele para o Vasco. E a situação com o Atlético Goianiense é a seguinte: o Vene Casagrande conversou com o Adson Batista, que é o presidente, né, do Atlético Goianiense, que disse o seguinte: olha, a gente conta com o Matheus Barbosa para a próxima temporada, a gente quer que ele fique aqui, mas se ele quiser aceitar a proposta do Vasco, a gente não vai fazer nenhum empecilho aqui para o jogador ficar, não. Se ele quiser aceitar a proposta do Vasco, a gente vai liberar aqui e ele pode ir para o Vasco. Então, nesse momento, está nas mãos ali do Matheus Barbosa. Se ele quiser jogar no Vasco na temporada de 2022, o Atlético vai liberar e o Avaí também vai liberar. E a gente espera, né, o desfecho dessa história aí, mas o volante Matheus Barbosa, 27 anos, tem proposta em mãos do Vasco e pode ser mais um reforço aí para a temporada de 2022. Além do Matheus Barbosa, o Vasco essa semana vai apresentar 2 jogadores, né? Vai apresentar o Everton e também o Bruno Nazário. O Everton, inclusive, lateral direito, deu uma entrevista ontem ao canal Atenção Vascaínos, onde ele confirmou a negociação com o Vasco e disse que hoje, bem possivelmente hoje, nesse domingo, ele embarcaria para o Rio de Janeiro, né, para fazer os exames e assinar com o Vasco da Gama. Então o Everton, lateral direito do Red Bull Bragantino, vem por empréstimo e será lateral do Vasco em 2022. E o outro jogador é o Bruno Nazário, que está ali em parte final, né, de negociação, está resolvendo ali alguns trâmites burocráticos, mas bem possivelmente também será jogador do Vasco. Inclusive o Zé Ricardo ontem falou sobre Bruno Nazário, falou também sobre o Everton. Eu vou aqui ler a aspas, né, do Zé Ricardo. Ele diz o seguinte: Bruno Nazário e Everton se encaixam nesse perfil traçado pela comissão técnica para o Vasco. A gente espera que essas 2 negociações avancem no sentido que a gente possa apresentar o quanto antes, mas ainda faltam pequenos detalhes, né?
Então, o Everton já tá certo, né? Ontem ele já deu entrevista falando ali, não oficialmente como jogador do Vasco, né? Mas deu a entender que falta pouquíssimos detalhes, só o exame e assinar. O Bruno Nazário ainda falta um pouquinho mais de resolver questões de contrato, mas bem possivelmente também será jogador do Vasco. Então, o Vasco pode aí, né, nessa semana que se inicia, apresentar 3 novos jogadores. O Nazário, o Everton, que com toda certeza esse será apresentado, e também o Matheus Barbosa, que está com proposta em mãos. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal e hoje, por volta ali das 7h30 da noite, vai ter uma live aqui no canal para a gente conversar aqui, bater um papo, falar sobre essas contratações do Vasco e também fazer um sorteio de 3 camisas oficiais do Vascão. Então te espero 7h30 da noite aqui para nossa live de domingo. Tamo junto, um abraço, saudações vascaínas, até a próxima, fui!